Como diagramar a sua prancha? A maneira como você organiza o material que tu tem disponível para mostrar e contar a história do teu projeto é tão importante às vezes quanto o que tu produziu. Bom, então a diagramação ou a paginação é muito utilizado, pelo pessoal do design. Na verdade, é o ato de diagramar ou de paginar, é a maneira como a gente distribui elementos gráficos diferentes ou no mesmo espaço da página, E no nosso caso, a gente está distribuindo material, distribuindo elementos gráficos na prancha, isso que nos interessa em termos de arquitetura, Então, é sobre isso que a gente vai falar. E para nós, formas, estratégias compositivas faz parte, de tudo que a gente compõe também, espacialmente, a gente também vai trazer isso para cá na hora de pensar e conceber a diagramação da prancha. Então é importante, a gente entender o que tem de forte no projeto, quais foram as bases que a gente utilizou para o projeto, para a gente definir nossa estratégia também compositiva com relação à prancha. A gente pode ter uma estratégia mais baseada na forma do quadrado, do triângulo, do círculo, de linhas ou da repetição do material. Então tudo isso pode nos ajudar a trazer as estratégias e formas compositivas do projeto para organizar também o nosso material na prancha. E a gente também já conhece muito bem a questão de ter uma malha, de ter um grid para o projeto. Existem programas que nos ajudam já a definir, jogar uma malha na prancha e a gente entendendo, qual é o formato do material que a gente está produzindo, qual é o A0, é uma A3, é uma A4, é uma A2, é uma A1, qual é o tipo de material e o formato que ele tem, se ele está no formato retrato, que é esse formato mais vertical, ou se ele está no formato mais paisagem, que é esse formato mais horizontal, a gente joga, imagina que a gente está olhando para a prancha e jogando uma malha, como se a gente faça a estrutura, como um grid. Então, quando a gente coloca e distribui esse material, eu posso começar a partir de um material mais cheio e ir subtraindo, tirando alguns desses elementos internos, e eu também posso imaginar e partir do material que eu tenho disponível. Então, eu quero ter uma imagem principal que vai ser maior do que o restante do material. Então, isso pode me ajudar a pensar se eu vou distribuir ela na parte inferior da prancha, na parte do meio da prancha ou na parte superior da prancha. É assim, eu vou pensando na maneira como eu vou organizar e conceber o meu material. Isso fica bem claro quando a gente olha uma prancha que já está pronta e imagina que a pessoa dividiu a prancha em 3 partes, duas com uma imagem gráfica, uma parte com material mais técnico, aqui nesse formato retrato e aqui nesse formato paisagem. Então a gente consegue olhar para a prancha e entender qual foi o grid, a malha que a pessoa utilizou. Além da questão do alinhamento dos materiais, é muito importante a gente pensar no texto, gente. O texto é o que vai aparecer como descritivo do material gráfico que a gente tem, e a gente tem algumas possibilidades em relação ao alinhamento. Nosso texto pode estar alinhado pela esquerda, pode estar alinhado pela direita, pode estar alinhado a partir de uma linha central, ou ele pode estar justificado quando ele está assim retinho dos dois lados. O texto justificado, ele acaba ficando com esse alinhamento mais central também. Quem define o tipo de alinhamento do texto? O próprio material da prancha e a posição do texto em relação ao material. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma prancha onde tem essa linha vertical muito forte e ela ajuda a orientar o alinhamento do texto. Então, a partir da linha, a gente tem um texto alinhado pela esquerda e aqui ele fica mais solto, mais fluido, junto com o restante do material gráfico. Nesse caso aqui, o texto ele está preso pelos materiais gráficos que tem na vizinhança desse material escrito. Então, aqui a gente tem uma caixa de material que acaba criando uma linha rígida, que também tem uma linha rígida, e aí a gente utiliza aqui o texto justificado, como se ele tivesse balizado pelo material gráfico ali dos dois lados. Então, além da questão do alinhamento, é muito importante a escolha
da fonte, da tipografia e como a gente pode utilizar ela de maneira mais correta e coerente, inclusive, com o material. A gente pode transitar entre dois tipos, a fonte sem serifa e a fonte serifada. A fonte serifada é essa que ela é mais rebuscadinha, ela tem umas perninhas para fora, né? E a fonte sem serifa é mais limpa e mais clean. A fonte sem serifa, ela é recomendável para a parte que vocês vão escrever maior, tá? Assim, títulos, chamadas, textos. E a fonte serifada, ela é recomendada para um texto que vocês tenham um pouco mais longo. Por isso que ela é bastante utilizada em livros, por exemplo. Não é muito o caso das nossas pranchas, tá? Então é legal vocês explorarem diferentes estilos de tipografia e a gente vê que quando a gente muda a fonte, chama bastante a atenção da hierarquia para a informação que a gente tem. Também é legal vocês transitarem entre as possibilidades da mesma fonte, trabalhando com itálico, sem itálico, né? Esse tipo de coisa também ajuda a chamar a atenção. Então, quando a gente tem, né, qual é o tamanho que eu uso para cada tipo de fonte? O que funciona? Isso aqui é bem receita de bolo, funciona de forma bem genérica, às vezes a gente tem que dar uma adaptada, mas vocês podem utilizar como base. Para títulos, entre 24 e 30, para texto corrido, pode ser 14, 16 e 18, às vezes a fonte é um pouquinho menor, tem que usar mais. E para legenda, que é a menor informação que vocês vão ter, o mínimo é 12, tá? Não coloquem uma fonte menor do que 12 numa prancha, porque vai ficar muito pequeno. Algumas questões que são importantes, a legibilidade. Então, a fonte que seja fácil de compreender, que facilite a leitura do projeto. Então, a gente tem aqui o mesmo texto escrito com dois tipos de fontes diferentes, onde um fica muito legível e o outro fica muito confuso. Então, escolham corretamente, não só porque vocês acham bonita a fonte ou o tipo de escrita, tem que escolher para ser legível, tá? Outra questão, definir a hierarquia das informações, o que é mais e menos importante. Então, a gente pode dar preferência para as fontes que podem ser utilizadas em versões diferentes para garantir uma harmonia maior no layout. E a outra questão é, trabalho com fonte sem serifa ou com serifa? Eu recomendo que para nós aqui, as fontes sem serifa, elas trazem uma leitura mais agradável e mais compatível por serem mais limpas, mais clean para o projeto de vocês. Aqui a gente tem um exemplo, alguns exemplos onde a fonte tem um papel importante, inclusive, para a gente reconhecer e ler o projeto. Então vejam como, né, um projeto com linhas verticais, aqui uma imagem forte, né, e a fonte utilizada dessa mesma maneira, também uma fonte mais nesse sentido, né, mais alinhada, mais vertical também. Então a fonte ela pode combinar, inclusive, com o material que vocês têm e dar uma homogeneidade maior para o que vocês querem apresentar. Importante, então, vocês escolherem uma fonte compatível e coerente com o projeto de vocês, com o lançamento. Outra questão que vem sendo muito utilizada ultimamente são os ícones ou pictogramas. Então, como a gente utiliza os ícones? Como é que tem certo ou errado? Acho que tem algumas maneiras que podem ajudar a deixar o material mais interessante. Primeiro, optar por utilizar ícones que sejam da mesma família, dar uma unidade visual mais interessante. Então, se eu vou utilizar ali um ícone que tem um fundo preto, eu vou usar todos iguais. Ou se eu vou utilizar um ícone mais limpo, mais clean, só com contornos ou com achuras internas, eu escolher os ícones que façam parte da mesma família vai dar uma leitura mais homogênea também. A linguagem do ícone, então assim como cores na tipografia, os ícones eles têm uma autoria, né? A identidade do trabalho. Então é importante vocês escolherem ícones que tragam a mensagem que vocês querem. Uma coisa é a gente escolher ícones, tem alguns que parecem feitos à mão, né? Outros que são mais rígidos, que trazem uma questão mais de seriedade, são mais minimalistas, outros que são mais coloridinhos, divertidos, né? Então depende da mensagem que vocês querem passar com o projeto, vocês vão escolher o tipo de ícone também. E uma outra questão é para que serve o ícone? Gente, o ícone ele faz parte de uma representação projetual, onde a gente separa ponto, linha e área, ou setor, né? O ícone é um ponto, ele define um ponto no espaço. Então o ícone faz parte de todo esse sistema de sinalização que pode indicar e representar alguma coisa que é uma ideia para trazer essa ideia rápida do entendimento, né? Então eu vejo o ícone, às vezes eu não preciso olhar a legenda para saber que isso aqui é uma pessoa jogando bola,
isso aqui é um pedaço de um todo, né? Então ele ajuda a gente a entender de forma rápida e clara, mas é importante a gente entender que o que está por baixo, né, aqui a gente tem umas manchas, representa o setor aonde aquele ícone está localizado. Então não esquecer, né, que o ícone ele representa uma informação muito mais pontual. Existem alguns sites aqui, né, que podem nos ajudar a escolher ícones muito legais, muitos deles gratuitos, e vocês podem utilizar aí bastante nos projetos, nas legendas dos projetos de vocês. Ainda a gente pode falar sobre as cores, né, a paleta de cores da prancha, e isso nos ajuda muito, né, o pessoal do design também sabe disso muito bem, a pensar, né, de maneira a dividir o sistema de cores em 4 tipos. A gente pode ter um sistema de cores monocromático, quando eu trabalho ali com nuances dentro da mesma paleta, cores análogas, que são as vizinhas aqui nos sistemas de cores, cores complementares, elas são opostas aqui nos sistemas de cores, e também podem fazer paletas bem interessantes. E podemos trabalhar com tríades dentro do sistema de cores se a gente quer uma coisa mais colorida, mais divertida, tá? Como é que a gente pensa que é importante a gente saber se a gente está trabalhando no sistema RGB ou CMYK? A diferença entre esses dois padrões aí, dois métodos, é que o RGB ele representa as cores que a gente enxerga nos monitores. O RGB é o Red, Green, Blue, e ele compõe as imagens coloridas no computador. Já o outro sistema, o CMYK, que é o ciano, magenta, yellow e black, ele representa as cores que são utilizadas para a produção de materiais impressos. É por esse motivo que muitas vezes a gente escolhe uma paleta aqui no computador e depois os alunos dizem, ficou super diferente na impressão, professora, não foi essa cor que eu escolhi. Então muitas vezes é por causa dessa diferença entre RGB e CMYK, que é mais utilizado pela indústria gráfica, né, e o RGB, que é mais baseado em luz e não serve para impressão de materiais. Então é importante vocês saberem aonde vocês estão escolhendo a paleta de cores de vocês, em qual sistema, tá? Para que vai servir também. Então, quando a gente trabalha, tá, com sistemas de cores, é muito importante definir o tom do trabalho. Então, assim, por onde que eu parto? Eu posso ter uma infinidade de cores, como é que eu começo escolhendo? Vocês podem escolher a partir da materialidade. Eu vou ter uma estrutura de madeira, então o marrom já vai fazer parte da paleta de vocês. Vocês podem trabalhar com nuances do marrom, por exemplo. Então, isso é interessante porque a materialidade pode dar dicas, né, para vocês comporem uma paleta associada a isso, tá? Também podemos partir, né, e se inspirar em alguma questão física para criar a paleta de cores, como uma foto. Hoje em dia a gente tem até aplicativos para fazer isso, ou filtros, né, que fazem isso. A gente pega uma foto e consegue extrair a partir daí uma paleta de cores na imagem, né? E também podemos, então, definir uma cor base e trabalhar a partir do círculo cromático que a gente viu antes, dos sistemas de cores, e a partir daí ver uma das 4 opções aí dentro para montar uma combinação. Existem alguns sites que fazem isso pra gente, né? Um deles é o Colors. A gente pode criar a paleta ou pegar uma infinidade de paletas aí que já existem, já foram montadas. Eu gostei de uma aqui, vou pegar essa paleta e vou jogar lá para minha ferramenta. Quem faz isso também é o Color Adobe, né, para quem trabalha com as ferramentas da Adobe, onde vocês podem então tanto criar a paleta de vocês a partir de uma cor base ou explorar também uma infinidade de paletas que já existem aí, jogar direto para os softwares que vocês estão utilizando aí, Photoshop, InDesign, esse tipo de coisa. Também, se vocês forem trabalhar com mapas, né, na prancha, o mapa pode trazer a paleta para vocês e vocês podem utilizar em todo o projeto, inclusive. O Snazzy Maps tem estilos, né, que nada mais são do que paletas que vocês podem utilizar, né, aqui mais tons de cinza, mais dark, né, com tons de verde, e aí vocês podem partir de paletas de mapas que já vão dar legenda para vocês, a rua dessa cor, a água dessa cor, e vocês podem partir daí e utilizar também no restante do projeto a própria paleta do mapa, tá? Então são sugestões aí para vocês. Então a gente vê, né, a extração de paletas a partir de imagens, por exemplo, né, a referência que a gente pode ter para importar uma paleta, né, a partir das cores que a gente tem numa determinada foto, do entorno, do local onde vocês estão trabalhando. Isso pode ser depois incorporado no projeto, né? Então aqui tem o exemplo de uma prancha também, né, a maneira como foi criada, né, essa paleta de cores também a partir de imagens e a gente pega emprestado, né, esses tons aí
para utilizar como referência para a construção das legendas, para utilizar nos gráficos, para utilizar nos mapas. Então aí tudo na prancha segue aquela linguagem da paleta que a gente escolheu. Então eu espero que essas sugestões, né? Falamos sobre fonte, falamos sobre a organização do material, falamos sobre as cores. Eu espero que esses aspectos aí te ajudem a pensar em pranchas muito bem diagramadas a partir de agora. Então, boas pranchas e bons projetos! Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.